Bom dia, galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Saudades! Olha só, hoje então nós vamos estar trabalhando a apostila de desenho geométrico e nós vamos iniciar a correção de bissetriz interna, tá? Lá na página 82, ok? Então, olha só, nós vamos trabalhar os exercícios da página 82 na apostila de desenho geométrico. Bom, a bissetriz interna, me apoiei em A, fiz um arco qualquer, determinei 2 pontinhos de apoio nos lados do triângulo e achamos aqui a bissetriz interna. O cruzamento dos arcos, né, vai me dar um ponto, nós vamos ligar o ponto A com esse ponto formado. Esse daqui, ó, esse ponto que formou com o lado oposto ao vértice A, nós vamos chamar de SA, que é o pé da bissetriz interna relativa ao vértice A. Como ele queria o segmento de A até SA, esse daqui já tá pronto, é só isso. Certo? Aqui é a mesma coisa, ó. Segmento ESE, que é a medida de ESE. Então, nós vamos começar aqui em E, nós vamos encontrar a bissetriz aqui, ó. Qual que é a abertura maior que a metade? Vou determinar 2 pontinhos de apoio aqui, ó. Pelos pontos de apoio, nós vamos cruzar os arcos, ó. De um lado e do outro. Onde cruzou, formou um pontinho, nós vamos ligar o ponto E com esse cruzamento, ó. Nós vamos obter aqui o SEzinho, que é o pé da bissetriz interna relativa ao vértice E. E era o segmento que ele queria, tá ok. Só isso, tá bom? Bom, agora, no exercício 2, ele fala o seguinte: construa todas as bissetrizes internas do triângulo OPQ dado e nomeie todos os elementos obtidos, ok? Então, nós temos o triângulo aqui, ó, OPQ, e nós vamos determinar todos os elementos obtidos, todos os elementos, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vou começar por O, vou pôr a ponta seca em O, fazer qualquer abertura, e vamos achar a bissetriz aqui em O, tá bom? Nos pontos de apoio, vou cruzar os arcos com a abertura maior que a metade. E aí, nós vamos ligar de O até o ponto formado pelos arcos, ó. Certinho? Aqui, então, ó, nós encontramos o ponto SOzinho, que é o pé dessa bissetriz interna relativa ao vértice O. Faça a mesma coisa em Q. Escolha qualquer abertura, faça um arco qualquer. Determino 2 pontinhos de apoio. Pelos pontos de apoio, vamos cruzar os arcos com a abertura maior que a metade, ó. E aí, o ponto formado aqui, nós vamos ligar o Q com esse ponto formado. E vamos obter aqui do lado oposto o SQzinho. E aqui também a medida SQzinha, aqui SO minúsculo, que é a medida do segmento de O até SO. O SQzinho é a medida de Q até o SQ. Fazemos a mesma coisa agora em P. Qualquer abertura, faço um arco. Pelos pontos formados, cruzo os arcos aqui, certo? E aí, formou um pontinho, nós vamos ligar esse pontinho com P. O ponto de encontro aqui, ó, é chamado de incentro, tá? Esse ponto aqui, que ele saiu de P e foi até o lado oposto, ele vai ser o SP, que é o pé dessa seviana bissetriz interna relativa ao vértice P. Tudo bem? Então, dessa forma, nomeamos todos os elementos, tá? Tudo bem? Terceira questão. Construa o incentro do triângulo C. Então, do triângulo CDE, certo? Então, vamos lá, olha só. Dado, e verifique sua propriedade, medindo as distâncias do incentro ao lado do triângulo. Então, vamos lá. Nós vamos começar aqui, ó. Vou começar por E. Vou fazer a bissetriz relativa ao vértice E. Vamos determinar os 2 pontos de apoio, cruzar os arcos com a abertura maior que a metade. Certo? E aí, nós vamos ligar. Ó. Aqui ele não pediu para nomear, mas vamos nomear, ó, SE, certo? Faça a mesma coisa em relação a C. Qualquer abertura pelos pontos de apoio,
cruza os arcos, ponto que encontrou aqui, ó. Vamos traçar a bissetriz interna, que divide o ângulo em dois ângulos iguais. Faço a mesma coisa aqui, em D, ó. Faço 2 pontos, um arco qualquer, determino 2 pontos de apoio. Pelos pontos de apoio, cruzo os arcos com a abertura maior que a metade. E aí, nós vamos ligar. Então, ó, ligamos aqui, encontramos aqui o SDzinho, aqui o Czinho, né, que é o pé da bissetriz interna relativa a cada vértice. O ponto de encontro das três bissetrizes internas nos deu o incentro, que é o ponto de encontro das bissetrizes internas. E ele quer que a gente conclua que as bissetrizes, ela possuem a mesma distância do incentro até os seus lados. Então, para determinar isso, o que nós vamos fazer? O raio relativo a cada lado, para saber a menor distância, certo? Pela altura, ó, vou escolher qualquer abertura, para determinar, coloquei a ponta seca em I, fiz um arco qualquer, terminei 2 pontos de apoio em cada lado, e aí aqui eu vou cruzar os arcos com a abertura maior que a metade, ó. Certo? E aí eu vou ligar aqui, ó. Essa é a distância aqui, ó, o raio. Certo? Tudo bem? Vou chamar aqui de X, ponto X. Faço a mesma coisa em relação ao lado ED. Faço qualquer abertura. Por essa abertura, achei 2 pontos de apoio, cruzo os arcos com a abertura maior que a metade. E aí, nós vamos ligar aqui, ó, esse ponto com I. O que me interessa daqui é o raio aqui, ó. Eu vou chamar esse ponto aqui de Y. E faço a mesma coisa em relação ao lado CD. Por quê? O que eu tô querendo provar? Que a distância do incentro até os seus lados é a mesma, tá? Então, ó, faço qualquer abertura, determino 2 pontinhos de apoio, pelos pontos de apoio cruzo os arcos, e aí eu vou ligar, ó, o incentro. Então, daqui até aqui, nós vamos chamar de Z. Então, ó, observe que, ó, aqui, aqui e aqui são do mesmo tamanho, é o mesmo raio. Então, nós chegamos à conclusão que a medida de I até X é igual à medida de I até Y, que é igual à medida de I até Z, que é a propriedade do incentro, certo? Agora, pessoal, nós vamos lá na página 85 e nós vamos compreender a ideia de circunferência circunscrita a um triângulo. Circunscrita é quando a circunferência ela fica fora do triângulo. Inscrita é quando a circunferência está dentro do triângulo, certo? Então, ó, para construirmos circunferência circunscrita a um triângulo, como nós vamos fazer? Nós vamos fazer a mediatriz de cada lado, certo? De cada lado, do XY, do XZ e do YZ. O ponto de encontro das mediatrizes é chamado de circuncentro. Coloca a ponta seca no circuncentro, abre o compasso ATZ e construa a circunferência circunscrita. Esses são os passos para se construir uma circunferência circunscrita. A mediatriz, ela não é considerada uma seviana. Por que que não? Porque ela não sai do vértice, ela só vai ser traçada aqui, ó. Tracei a mediatriz e pronto. Aí o ponto de encontro dessas mediatrizes é o circuncentro, certo? Então ela não é considerada uma seviana, porque para ser seviana tem que sair do vértice e ir até o seu lado oposto. Quais sevianas nós vamos ter então? A altura, a mediana e a bissetriz interna que nós acabamos de estudar, tá bom? Então olha só. Olha os passos para a construção da circunferência circunscrita. Primeiro, construa as mediatrizes dos lados do triângulo XYZ. Segundo, determine o circuncentro na intersecção das mediatrizes, ou seja, onde essas mediatrizes se cruzaram, esse ponto de encontro das mediatrizes será o circuncentro. Terceiro, desenhe a circunferência de centro em C com raio de medida CX. Ok? Tudo bem? Então, nós vamos construir aqui, ó, na página 85, tudo bem? Então, vamos lá, ó. Pego a distância aqui do X e Y e acho a mediatriz. Abertura maior que a metade, cruzo de um lado e do outro.
A mesma coisa aqui, ó, em Y, de um lado e do outro. Certo? Onde cruzou aqui, ó, nós vamos traçar essa mediatriz aqui. Faça a mesma coisa no lado XY, abertura maior que a metade, cruzo de um lado, cruzo do outro. Venho em X, cruzo de um lado, do outro. No caso aqui eu vou ter que prolongar um pouquinho, ó. Certo? E aí nós vamos ligar aqui, ó. Com duas mediatrizes eu já encontro o circuncentro, ó. Mas vamos supor que a gente não percebeu. Vamos fazer também de YZ, ó. Qualquer abertura maior que a metade, cruzo de um lado e do outro. Venho em Z, a mesma abertura que eu utilizei, cruzo de um lado e do outro. Olha só, vou ligar essa mediatriz e é claro que cruzou no mesmo ponto. Encontramos o circuncentro, que é o ponto de encontro das mediatrizes. Vamos traçar essa circunferência aqui, ó. Abro o compasso até Y, até X ou até Z e vamos cruzar. Olha como ficou então, pessoal. Percebam que a circunferência circunscrita passou por X, por Y e por Z, certo? Então, ela é uma circunferência circunscrita, tem que passar pelos vértices, ok? Então, ó, agora na página 86, nós temos os exercícios referentes ao circuncentro. Olha só, vamos lá. Você em ação, certo? Primeiro, construa uma circunferência, a circunferência circunscrita a um triângulo LMN, dado o circuncentro. Olha só, você já tem o circuncentro. Então, se você já tem o circuncentro, nós não precisamos fazer as mediatrizes. Por quê? Porque você já tem o circuncentro. Então, nós vamos pôr a ponta seca do compasso em C, vamos abrir o compasso até N e vamos construir essa circunferência. Certo? Olha como ela ficou. Construir essa circunferência circunscrita ao triângulo LMN, ok? Segundo exercício, ó. Construa a circunferência circunscrita ao triângulo XYZ. Então, nós vamos construir as mediatrizes de cada lado, certo? Então, vamos lá. Então, ó, construir a mediatriz de XZ. Agora, nós vamos construir a mediatriz como? Nos apoiamos em X, em Z, abertura maior que a metade, cruzou em cima e embaixo. Vamos fazer agora a mediatriz de XY, qualquer abertura maior que a metade, cruzo de um lado, cruzo do outro, venho em Y, cruzo de um lado e do outro, certo? E vamos achar essa mediatriz. Mediatriz é a reta que passa aqui no meio do segmento aqui, ó, certo? Já encontramos o circuncentro, ó, com duas eu já encontro, mas vamos fazer também do terceiro lado, YZ. Qualquer abertura maior que a metade, cruzo de um lado e do outro, venho em Z, qualquer abertura maior que a metade. Vou ligar aqui, ó. Certo? E olha aqui, o circuncentro é esse ponto aqui. Então, nós vamos fazer a circunferência circunscrita a esse triângulo. Então, nós fizemos a circunferência circunscrita a esse triângulo. Ponta seca em C, abre o compasso até Z e construa essa circunferência circunscrita. Certo? Terceiro exercício, ó. Dado o triângulo EFG, desenhe uma circunferência circunscrita a ele, certo? Então, olha só, nós vamos fazer a mesma coisa. Eu vou achar a mediatriz de cada lado, certo? Então, vamos começar aqui, ó, pelo FG, ponta seca em F, qualquer abertura maior que a metade, cruzo de um lado, cruzo do outro. Mesma coisa em G, cruzo de um lado e do outro. O ponto de encontro nós vamos traçar aqui, ó, onde eles cruzaram. Então, essa é a minha mediatriz, certo? Vou fazer a mesma coisa pelos outros dois. Em EF, ó, abertura de um lado e do outro, e FE, certo? E aí nós vamos ligar. Ó, já encontramos o circuncentro, mas vamos fazer também do terceiro lado, ó. GE, de um lado, do outro, certo? Nós vamos ligar aqui. E aqui, ó, o circuncentro. Me apoio nesse circuncentro. Abertura até o E. Ficou dessa forma, ó. Me apoiei no circuncentro. Abri o compasso até E, porque tem que passar nos vértices e construir uma circunferência circunscrita. O que a gente observa, ó, quarto exercício. Com base nas construções feitas,
O que é correto afirmar quanto à posição do circuncentro em relação aos diferentes tipos de triângulo? Olha só, o circuncentro, ele é interno ao triângulo acutângulo. Olha só, o triângulo acutângulo, ele é interno, certo? Externo no triângulo obtusângulo. Olha aqui no triângulo obtusângulo, que tem um ângulo maior que 90. O circuncentro deu externo. E ele pertence à hipotenusa no triângulo retângulo, ó. Ele pertence à hipotenusa no triângulo retângulo. Então, nós vamos concluir isso daí, ó. O circuncentro é interno ao triângulo acutângulo e externo ao triângulo obtusângulo. E pertence à hipotenusa no triângulo retângulo. Ok, pessoal? Bom, amanhã retornamos, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo no coração. Beijos, tchau.